Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de Solid Edge ST5. Nesse tutorial nós vamos falar um pouco sobre Sheet Metal, né? O segundo tutorial de Sheet Metal. E nesse tutorial eu vou falar especificamente sobre uma ferramenta chamada Loft Flange, tá? Para que serve essa ferramenta Loft Flange? Ela serve para fazer uma filter de transição, ou seja, de mudança de seção. Eu vou fazer exatamente essa peça, que é uma transição de uma figura quadrada, tá, para uma figura redonda. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas dimensões dessa peça. Então eu vou ter aqui um quadrado de 400, né, com uma distância, uma altura de 300, por um diâmetro de 300 milímetros. Bom, como que iniciaremos então esse tutorial? Vão lá no portão de entrada do Solid Edge e seleciona um documento Sheet Metal. Uma vez selecionado o Sheet Metal, vamos fazer aqui a mudança do ambiente de trabalho de Synchronous para Ordered. Por que nós vamos mudar? Porque, como eu já havia dito em outros tutoriais, a ferramenta Synchronous, o ambiente Synchronous ainda não tem determinadas ferramentas para construção de determinadas filters, e esse é um caso na parte de construção de chapas metálicas. A ferramenta Loft ainda não foi adicionada ao ambiente Synchronous. Então seleciona aqui Ordered, o ambiente vai mudar um pouco, tá? Nós vamos mandar esconder o plano de base, mostrar os planos de referência. Estando com o plano de referência aqui a amostra, vamos criar um sketch. Então selecione Sketch, selecione esse plano coincidente, vamos pegar a ferramenta linha e criar aqui um meio retângulo, ok? Dessa forma. Então deixando conectado a linha na linha de plano, sempre na vertical e na horizontal, isso a gente já falou em outros tutoriais. E vamos colocar umas relações geométricas, uma só aliás. Connect, vamos conectar o meio dessa linha inferior com essa linha do plano que ficou iluminado aqui, ok? Percebam que eu crio um xizinho aqui indicando que a linha está conectada. Vamos dar as dimensões, então vamos pegar aqui Smart Dimension. Como eu disse, é um quadrado de 400, então essa linha maior, né, que indica a largura, vamos colocar aqui uma cota de 400. E essa linha menor, nós vamos colocar aqui uma dimensão de 200. Por que 200? Porque é a metade do quadrado, né? Porque depois nós vamos espelhar essa parte. Porque em caldeiraria o cara não consegue desenvolver uma peça como essa integral. Ou seja, ele faz em duas partes e faz uma solda juntando as duas partes. Bom, feito isso, né, um sketch simples, está totalmente definido. Dê aqui um close sketch. Finish, cancel, está criado um sketch, né, de meio retângulo. Aberto, não, um sketch aberto. Tem que ser aberto, tá? Para essa ferramenta não pode ser um sketch fechado. Vamos pegar novamente a ferramenta Sketch. Agora vamos selecionar aqui plano paralelo. Selecione esse mesmo plano e dê a distância aqui, que é a altura da transição, que no nosso caso é de 300. No seu caso aí, no seu dia a dia, você vai colocar a altura da sua peça, ok? Dê um aceita desse lado. Bom, o plano ficou normal. Vamos selecionar aqui a ferramenta Arco. Arco a partir do centro e um ponto, ok? Então vamos selecionar aqui. Vamos selecionar o centro, né, da intersecção aqui dos dois planos, e vamos selecionar em cima da linha que indica o plano, dar um clique e depois levar o arco até o outro lado e dar outro clique. Percebam que esse arco ficou a indicação aqui de que ele está conectado a essa linha indicativa do plano, ok? Isso é importante para não perder a referência aí de relações geométricas. Vamos dar a dimensão agora. Para dar a dimensão, vamos selecionar Smart Dimension, selecione o arco, e agora percebam que aqui ele está perguntando qual é o raio desse arco. Como eu quero um diâmetro de 300, eu vou digitar um raio de 150.
Perfeito? Percebam que ficou aqui uma meia circunferência, né, com raio de 150. Aceita. Então eu tenho dois sketches. Um sketch de um meio retângulo e um sketch de uma meia circunferência. Agora vamos vir aqui, ó, na ferramenta Contour Flange, clique aqui, ó, do ladinho onde tem essa setinha e selecione Loft Flange. Selecionado o Loft Flange, ele te pede um ponto de um sketch, ou seja, selecione próximo ao ponto de transição de um sketch. Então eu vou selecionar aqui, ó, tá? Bem próximo à extremidade do sketch. Selecionado o sketch, posso vir aqui em aceitar e vou selecionar um outro sketch. Cuidado na hora da seleção, porque se eu selecionar isso aqui, ó, esse ponto, a figura vai ficar toda deformada. Então eu vou selecionar do mesmo lado que eu selecionei o sketch anterior. Ok? Feito isso, clique em aceite. E agora ele vai te perguntar a espessura, né? Thickness, a espessura, vamos colocar aqui 3,17. Dá um OK, um Enter. E ele está te perguntando aqui a direção, para dentro ou para fora. Eu vou selecionar para dentro, porque eu quero que as minhas dimensões externas tenham 400 e lá na parte circular 300. Então eu coloco o vetor aqui indicando para dentro e dê um clique com o botão esquerdo do mouse. Automaticamente foi criado aqui o meu loft, né, a minha transição. Então finish, cancel. Bom, isso é uma das partes, né, da peça total. A outra parte é idêntica, porém está espelhada para o lado de cá. Então você vem aqui em Mirror, né, pode selecionar aqui, ó, embaixo, Mirror Copy Part. Selecione, né, a peça e selecione o plano de espelho. No caso, eu quero que ele seja espelhado a partir desse plano. Automaticamente foi criado aqui a outra parte da peça. Finish, cancel, minha transição está ok. Quando clicado aqui em cima de Loft Flange e selecionando Dynamic Edit, eu consigo ver todas as dimensões da minha peça que podem ser alteradas facilmente. Uma vez que eu alterei a dimensão aqui, automaticamente a minha peça é corrigida, alterada, tá? No caso eu quero uma de 400 e a altura total aqui de 300, tá? E percebam que fica bem fácil a edição. Bom, feito isso, eu preciso fazer aqui um procedimento que é para criação da linha neutra dessa peça. E isso é importante, porque na hora do desenvolvimento, se eu deixar uma linha neutra errada, essa minha peça vai ficar maior na planificação. Então, para colocar a linha neutra correta, vem aqui em Application Button, Properties, Material Table, Engage, e aqui em Neutral Factor vamos mudar de 0,33 para 0,5. 0,33 normalmente é usado para chapas muito finas, tá? Normalmente em caldeiraria se usa 0,5 para linha neutra. Dá um Apply to Model e tá ok. Uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui em Properties, Material Table e atribuir um material a essa minha peça. Aqui, ó, o Solid Edge ele tem uma lista enorme de materiais, tá? Então, se eu vou colocar aqui um material para minha peça, por exemplo, essa minha peça vai ser fabricada em aço. Então você clica aqui em Steel, né? Pode ver que tem Stainless Steel, ou seja, aço inox, e aço estrutural ou simplesmente aço. Selecione aqui Steel e clique em Apply to Model. Bom, para que serve isso? Isso serve... percebam que mudou aqui a cor da minha peça, né? Mas não é só isso que ele faz. Qual a outra coisa que ele faz? Ele consegue me dar um parâmetro da densidade do material para mim fazer a inspeção do peso dessa peça, que é uma puta ferramenta do Solid Edge. Então eu venho aqui em Inspect, percebam que está aqui, ó, Properties, MV, massa e volume. Então eu seleciono aqui, abre-se uma tela de uma caixa de diálogo mostrando aqui qual que é a densidade do material, né? Peso específico desse material,
é só eu clicar em Update, ele me dá a massa dessa peça em quilos. Então essa peça pesa 9,749 quilogramas. Tem um volume total em milímetros cúbicos aqui apresentado e uma área total indicada aqui em milímetros quadrados. Ok? Ele me dá outros parâmetros, como por exemplo o centro geométrico e uns outros itens aqui que distância do centro para o centro geométrico da peça. Então a gente pode conversar sobre isso em outros tutoriais, momento de inércia e outras coisas. Fecha aqui, né? Isso é uma ferramenta interessante para inspeção, para verificação das propriedades dessa minha peça. Posso vir aqui também nesse mesmo item, né? Properties, em File Properties, e mudar algumas características do documento. Por exemplo, em Units eu posso mudar as dimensões aqui para metro. Posso colocar a área em metro quadrado. Eu gosto e normalmente se usa metro quadrado para verificação de área. Aqui em Advanced Units eu posso mudar o volume também dessa minha peça para metros cúbicos e dar um OK. Quando eu fizer a inspeção, o volume já vai vir em metros cúbicos e a área vai vir em metros quadrados. Perfeito, pessoal? Ok. Outra coisa que a gente pode fazer nessa peça, que isso é importante, né, para a construção dessa peça, é a planificação dessa superfície. Para planificar, eu venho aqui em Tools, seleciono Flat Pattern. Só que tem um detalhe aqui. Eu criei um Loft Flange, depois eu criei um Mirror, né? Só que o cara vai construir, na verdade, o Loft Flange. Então, para mim saber as dimensões dessa metade da peça, eu vou ter que esconder esse Mirror, né? Esse espelho do corpo. Então, clico com o direito, venho aqui em Suppress, ele vai ficar temporariamente desativado. Eu venho em Flat Pattern e seleciono uma face e uma aresta da minha peça. Okay? Automaticamente é criado aqui o desenvolvimento ou a planificação dessa minha peça, mostrando quais são as dimensões máximas ou as dimensões da chapa que eu vou ter que cortar para desenhar essa minha peça. Perfeito? Até o próximo tutorial. Obrigado pela atenção.